Olá pessoal do sétimo ano, bora para mais uma aula agora sobre o mercantilismo e ao mesmo tempo a expansão marítima. Então esse assunto aí, o que define esse assunto? O que caracteriza esse assunto é um conjunto de práticas econômicas do Estado absolutista. Eu já tratei para vocês em alguns momentos o que vem a ser esse Estado absolutista. Eu ainda não dei a aula aprofundadamente sobre o absolutismo, que é o poder absoluto dos reis no período moderno, certo? O período absoluto, o período em que o rei ele é a lei máxima na Europa, nos estados modernos, estados como Portugal, Espanha, França, principalmente a França, que vai ter um rei que vai simbolizar todo o Estado absolutista, que é o rei Luís XIV. Inclusive, uma das frases mais famosas dele é quando ele diz: "O Estado sou eu", caracterizando tudo aí, caracterizando nele, justificando nele o poder do Estado, que ele é o Estado, o rei é o Estado de forma absoluta, certo? Então, por que eu estou falando isso aí? Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem um entendimento de que o mercantilismo, o expansionismo, a expansão marítima, toda essa filosofia, ela tem um objetivo e gira em torno de uma política. Qual política? Da política absolutista europeia, certo? Então, o primeiro ponto que a gente vê aí, de que o mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas de qual Estado? Do quê? Do Estado absolutista, ou seja, do poder absoluto do rei, ok? Então, dado todo esse entendimento aí sobre a questão política do poder centralizado na mão do rei, vamos agora à questão econômica, que é aprofundar aqui a expansão marítima, o mercantilismo, ok? Quando é que ocorre essa prática mercantilista, essa expansão? Ocorre aproximadamente entre os séculos XV e o século XVIII. Ocorre em vários países da Europa, principalmente Portugal, que vai ser o pioneiro nas grandes navegações. Logo depois dele vem a Espanha, depois França e Inglaterra. Ainda tem também a Holanda e outros países, mas vamos centralizar nestes países aqui. A maior característica disso, a característica fundamental é a intervenção do Estado na economia, ou seja, a interferência do rei direto na economia. O rei vai dizer o que pode e o que não pode, e é o rei que vai fazer a arrecadação do que é tramitado, do que é negociado em meio à expansão marítima e o que é negociado no mercantilismo, tá certo? Seguindo aí. Então, nesse slide aí a gente pode ver toda a natureza, tudo que gira em torno do mercantilismo. Então, lá em cima a gente vê o que? O Estado absolutista, ou seja, o Estado daquele rei todo-poderoso que eu acabei de explicar no slide passado. Então, a gente vê aí a seta aí pro lado direito de vocês, ou não sei em que posição vocês estão vendo aí. Nós observamos aí apoio ao negócio burguês. Quem é que dá todo o apoio? O Estado, certo? E ao mesmo tempo, por outro lado, isso aí é que sustenta o quê? A nobreza. Aquela nobreza que eu expliquei para vocês, que é proveniente lá do sistema feudal, certo? Que entregou o poder na mão do rei, certo? E esse mesmo Estado absolutista, é ele que vai promover o quê? O mercantilismo. E quais são os objetivos do mercantilismo? Um dos principais objetivos é o metalismo. O que é esse metalismo, meninas?
é o acúmulo de metais preciosos, o ouro, a prata, pedras preciosas e tudo mais. Isso aí é o que? É o metalismo. O acúmulo desse metal é um dos objetivos do mercantilismo, além de que do fortalecimento do poder real, certo? É um dos objetivos do mercantilismo. Outro meio, outro, por outro lado, nós temos aí os meios do mercantilismo, que é o quê? O que é que vai acontecer aí? O que é que o rei, o mercado, o Estado vai promover? Um protecionismo, vai proteger as mercadorias através de alguns mecanismos que a gente chama de barreiras alfandegárias. Em outro momento, quando nós estivermos já em sala de aula, eu aprofundo para vocês, eu explico para vocês o que são essas barreiras alfandegárias. O colonialismo, a expansão marítima vai fazer com que os países cheguem ao chamado Novo Mundo. O que é o Novo Mundo? A América do Norte, América Central e aqui a América do Sul. E também vai promover o colonialismo, ou seja, a dominação de alguns países no continente africano, assim como na região das Índias também, certo? E vai ocorrer a prática da pirataria, principalmente pela Inglaterra. E essa prática da pirataria, é um filme que demonstra legal isso aí, é justamente no filme Piratas do Caribe, certo? Mas também não vou aprofundar muito aqui para vocês. Numa outra oportunidade a gente detalha o filme e em relação às práticas do mercantilismo, a pirataria, tudo que a Inglaterra promoveu ali na região do Caribe. E uma balança comercial favorável. Isso aí são meios para o mercantilismo. Essa balança comercial favorável ocorre quando o Estado ele vende, e quando o Estado ele vai fazer algumas práticas comerciais que ele vai arrecadar, melhor dizendo, ele vai obter mais mercadoria mais do que emitir mercadoria, ele vai adquirir mais do que demandar, certo? Então isso aí, quando a economia arrecada mais do que vende, isso aí, quando ele arrecada mais do que compra, quando ele vende mais do que compra, significa que ele está tendo uma balança comercial favorável, ok? Seguindo aí, as grandes navegações ou até a expansão marítima tem aí como definição o período em que as nações europeias iniciam um período de exploração e conquista em novos territórios, que ampliou o mundo até então conhecido. Como assim? É que naquele momento para os europeus, o que era o mundo conhecido? A Europa propriamente dita, toda a região europeia ali, certo? O mar Mediterrâneo, algumas localidades do outro lado do mar Mediterrâneo, no norte da África, certo? Então aquilo ali era o mundo conhecido. E a rota que ia para o Oriente, passando pela Turquia, chegando até a China, aquilo ali tudo era um universo, um mundo conhecido e bem próximo da Índia também, certo? Então, América do Norte, América Central, América do Sul, nada disso era conhecido para eles. A Oceania também não era conhecida. A Índia, na sua totalidade, a região indiana, também não era conhecida na sua totalidade. Então, para o mundo conhecido era a Europa. E estes mundos que eu acabei de falar para vocês, América Central, América do Norte, América do Sul, Oceania e outros países, eles são considerados novo mundo, é um mundo desconhecido para o universo europeu naquele momento. Então, as grandes navegações, a expansão marítima, por que expansão? Porque as atividades marítimas ocorriam principalmente no mar Mediterrâneo e na costa ali da Espanha, de Portugal, ali
era o contato que eles tinham com o mar, com o Oceano Atlântico, certo? Então, outros mares não eram conhecidos pelos europeus. Então, eles vão se expandir, primeiramente com Portugal, costeando a África, procurando novas rotas, é que eles vão começar a expansão, vão começar a expandir, conhecer outros mares. Daí o nome se chama, daí um dos títulos aqui de ter o nome de expansão marítima, certo? Quando ocorre, eu já até tratei disso aí, né? Tá sendo até repetitivo aí no slide. Ocorre entre o século XV, naquele outro lado tá o do século XV ao século XVIII, né? Esse aqui tá do século XV ao século XVI. Então, o que as causas, o que vai causar essa busca? O que vai causar isso? Vai ser a busca de especiarias, a busca das especiarias nas Índias, a busca de novas mercadorias para serem ricamente comercializadas na Europa, a busca de metais preciosos, que eu falei para vocês que é o metalismo, a tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas. Quem tinha esse monopólio era justamente aquelas cidades que eu já tratei para vocês nas aulas de Renascimento, cidades como Gênova, Roma, Florença. Essas cidades portuárias, elas vão deter o monopólio do comércio ali. Então, essas cidades eram italianas. Então, países como Portugal, Espanha, vão buscar novas rotas. E a Itália, com as cidades italianas, eles dominavam o comércio dentro do mar Mediterrâneo. Então, eles vão buscar outras rotas, como no Oceano Atlântico, pela costa da África, para chegar até as Índias e tudo mais, com alguns navegadores que eu vou mostrar para vocês mais adiante em outros slides. E justamente para quê? Para quebrar esse monopólio e buscar novas rotas comerciais, buscar novas e mais mercadorias. Além disso, uma das causas também é justamente a expansão da fé cristã. E isso aí a gente vai ver muito também vai ver principalmente com Cristóvão Colombo. É claro que além de Cristóvão Colombo, nas naus, que eram as embarcações, iam algumas ordens religiosas, que inclusive em relação à aula de reforma protestante, melhor, mais precisamente na Contra-Reforma, fica estabelecido no Concílio de Trento o surgimento de uma nova ordem, que é dos jesuítas, que eu acredito que vocês estão lembrando. E essa ordem tinha o objetivo de quê? De catequizar, e é justamente a ordem dos jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, com o Concílio de Trento, que vem nas embarcações aqui para América, como eu tratei ali. Então, isso aí explica o quê? A expansão da fé cristã, certo? E aí ainda vai ocorrer também o quê? O fortalecimento das monarquias nacionais e o desenvolvimento da política mercantilista, certo? Vai fortalecer muito o renascimento cultural. E aí vocês lembram da aula de renascimento que eu já ministrei para vocês. As grandes navegações, a expansão marítima, vai fortalecer também muito o renascimento cultural ali mesmo dentro da Europa. Vai ocorrer também o surgimento de novos aparelhos para navegação, como a bússola, o astrolábio, a caravela, o desenvolvimento da cartografia. O que é cartografia? O que é esse desenvolvimento da cartografia? É o desenvolvimento da produção de mapas, muitos mapas que nós conhecemos hoje, eles começaram a ser produzidos naquele momento, certo? E para quê? Qual era o objetivo? De conhecer os mares, conhecer os lugares, catalogar, anotar as coisas que eles buscavam por onde passavam, certo? E essas guerras, e também promovia algumas guerras para ocupar e dar prestígios para alguns nobres daquele momento ali dentro da Europa.
Seguindo aí a nossa aula, como eu falei para vocês, um dos primeiros países a adentrar, a buscar o mercantilismo, a expansão marítima, melhor dizendo, não mercantilismo, mas a expandir e ousar sair de sua costa e ir para outros lugares, costear outros continentes, adentrar outros mares, foi Portugal, certo? Com uma centralização prematura, a burguesia mercantil e com a sua burguesia mercantil atuante, além da posição geográfica estratégica favorável, que fica bem ali na ponta da Península Ibérica, como vocês podem ver aí no mapa, vou até dar uma aumentada aqui para vocês. A gente pode ver aqui, nós temos aí Portugal bem na ponta da Península Ibérica, com as cidades portuárias como a cidade do Porto, Lisboa e cidade de Lagos. Essa posição vai ser fundamental, juntamente aí com a burguesia mercantil, com a posição geográfica, uma centralização prematura, e também a escola de Sagres, que vai surgir ali, que vai fomentar muito novas técnicas de navegação, e isso tudo vai incentivar e fazer com que Portugal fosse um dos primeiros países a se lançar ao mar, a encarar o medo que se tinha dos mares naquele momento, certo? Uma das principais viagens acontece no ano de 1415 para Celta, ok? Só passando o nosso slide aí. Um dos primeiros... Uma das grandes viagens também, quem tentou fazer para tentar chegar às Índias foi Bartolomeu Dias, no ano de 1488, só que ele não concluiu essa viagem. Só quem vai concluir essa viagem vai ser o Vasco da Gama, anos mais tarde. Já no ano de 1942, o Cristóvão Colombo ele vai descobrir a América, em uma tentativa de buscar uma nova rota para as Índias. E ele vai pelo outro lado, que não era mais navegar pelo mar Mediterrâneo, ele vai buscar o lado oeste para tentar fazer a circunferência da Terra e chegar até o outro lado numa nova rota para as Índias. Só que ele chega em um outro continente, no continente americano, que, diga-se de passagem, ele morreu sem saber que ele estava conhecendo, que ele tinha descoberto, melhor dizendo, um novo continente. Ele morreu, ele fez 3 viagens de ida e volta nesse continente e ele não sabia que ele tinha descoberto um novo continente. Só quem tomou consciência, teve ciência de que Cristóvão Colombo havera descoberto um novo continente foi um outro homem chamado Américo Vespúcio, ok? Então, e aí no ano de 1498, nas Índias, Vasco da Gama finalmente chega àquele continente, concluindo o percurso que o Bartolomeu Dias tinha tentado fazer no ano de 1488, certo? Então, quem vai concluir aquele caminho lá iniciado por Bartolomeu Dias? Vasco da Gama. E aí no ano de 1500 nós temos a chegada aqui de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, certo? Em 1519, Fernão de Magalhães, um espanhol, ele vai promover a circunnavegação, ele vai promover uma grande navegação, a circunnavegação, ou seja, a circunferência da Terra, fazendo a navegação. Então ele vai sair dali da Europa, vai costear o norte da África, adentrar a América do Sul e passar por um estreito entre a América do Sul e o Polo Sul, atravessar o Oceano Pacífico e atravessar o Oceano Índico também, chegando até a costa Aliás, ele não vai atravessar o Oceano Índico, ele vai chegar até a costa asiática, ou na parte oriental, ok? Tá certo? Então, estas aí são exemplos das grandes navegações. As disputas comerciais
mercantilismo, da expansão marítima vai ocorrer muito entre Portugal e Espanha. Essas disputas vão ser por novas terras. Em meio às disputas de novas terras, eles vão fazer acordos, como um acordo de 1493, chamado de Bula Intercoetera, que marcava 100 léguas a partir do Cabo Verde para até a terra no lado ocidental que pertenciam à Espanha e terras no lado oriental que pertenciam a Portugal. No outro ano, no ano de 1494, nós vamos ter o famoso, o conhecidíssimo Tratado de Tordesilhas, que marcava 370 léguas a partir de Cabo Verde, terras a partir do Cabo Verde, terras no lado ocidental pertenciam à Espanha e terras no lado oriental pertenciam a Portugal. Esse tratado substituiu o anterior, como eu falei. Qual é o anterior? Da Bula Intercoetera, certo? E aí, então, nesse mapa aí a gente pode ver como ficou a divisão entre espanhóis e portugueses. Essa parte é a parte que fica toda a Europa, a África e parte da Ásia dentro dela, bem no centro, é pertencente a Portugal. O outro lado, inclusive boa parte do Brasil e América, enfim, parte do Novo Mundo, fica com a Espanha. As consequências das grandes navegações é o deslocamento do eixo econômico que ocorria principalmente no mar Mediterrâneo, como eu falei para vocês, que inclusive que é o que vai fomentar muito o Renascimento, que eu já expliquei lá na aula de Renascimento e já tratei aqui nessa abordagem. Então, o universo econômico, o universo das grandes navegações ocorria onde? No mar Mediterrâneo. E logo depois, em consequência das grandes navegações, o mundo das navegações vai se expandir dali e adentrar o Oceano Atlântico e outros oceanos, como o Oceano Pacífico, que eu acabei de mostrar para vocês no processo da circunnavegação. Vai ocorrer também, em meio às consequências disso aí, a ampliação do comércio em escala mundial. O comércio não vai ficar mais centralizado ali no raio do mar Mediterrâneo, apenas na Europa. Não, agora o comércio vai se irradiar para outros continentes, principalmente com o processo da colonização, certo? E aí o fortalecimento das monarquias. Quanto mais terra, quanto mais conquistas, mais forte aquelas monarquias ficavam. E claro, o desenvolvimento técnico em si. Vai ocorrer todo um desenvolvimento técnico e científico para quê? Para o processo das grandes navegações, certo? Então, com as consequências e todo o desenvolvimento das grandes navegações, todo o aparato, o fortalecimento que deu às monarquias absolutistas, tudo isso aí foi o quê? O mercantilismo atrelado à expansão marítima. Então, meninos e meninas, essa foi mais uma das nossas videoaulas, ok? Valeu, gente!